A depressão é uma doença do humor, com efeitos orgânicos, psíquicos e sociais e espirituais. Ela pode ter uma intensidade leve, moderada e grave. E ela também pode surgir abruptamente ou ao longo da existência. A depressão, ela tem esse conceito e ela é estendida à generalidade de todos os casos. Ela, por ser uma doença silenciosa e uma doença do humor, muitas vezes ela é de difícil diagnóstico, porque clinicamente não se tem um exame que detecta que nem o AVC, por exemplo. Ela é observável, os comportamentos observáveis. Ela não afeta apenas a mente, ela afeta também o corpo, como nós dissemos. E ela é uma doença democrática, porque ela atinge indivíduos de todas as idades, de todos os sexos, de todos os credos, de todas as religiões, de todas as classes sociais e culturas. A Organização Mundial da Saúde alerta, né, para o crescente número de casos desta doença. E ela é a maior ameaça à saúde humana, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares, as doenças cardíacas. Pra você ter uma ideia, 7% da população mundial pode ser acometido com essa doença. É em torno de 500 milhões de pessoas, é muita gente. Está crescendo o número de pessoas depressivas na adolescência. Uma parcela significativa que tem essa doença não atende de forma isolada. Ela aparece associada com outras comorbidades. Então, dependência química, que a gente chama de uso de substâncias psicoativas, que a dependência química é uma doença. Nós temos o agravamento também com câncer, com Alzheimer, com Parkinson, doenças crônicas, autoimunes, pessoas com HIV. Então, de alguma maneira, pessoas que têm distúrbios de sono. Então, de alguma maneira, é uma doença que é pouco diagnosticada nesse sentido, porque ela tem outras que são outras comorbidades associadas. 57% dessas doenças são decorrentes a conflitos familiares, por incrível que pareça. É incrível, né? 31% são por conta dessas comorbidades, associadas a essas outras comorbidades. A grande maioria do sexo feminino e de 7 a 11% em crianças e adolescentes nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós temos 5% de crianças e adolescentes acometidos de depressão e está crescendo o número de crianças e adolescentes com esses sintomas. E é interessante que eles escondem isso, disfarçam bem. Os homens disfarçam mais que as mulheres. E uma grande parcela dos suicídios é decorrente da depressão. A pessoa não quer tirar a própria vida, mas ela quer tirar esse sofrimento. É um sofrimento que ela tem uma tendência endógena, que é quando ela tem aquela tristeza, que ela não sabe de onde vem essa tristeza. É diferente da tristeza reativa. Eu tô triste porque aconteceu isso, né? Então, a gente tem que ter um olhar mais sério e é interessante a gente perceber o que fazer com essa doença do humor tão agravante cada vez mais. Na pandemia cresceu, os casos de depressão cresceram por conta do distanciamento social, não do suicídio, mas da depressão. E a gente precisa falar sobre isso. A Organização Mundial da Saúde alerta que a depressão é uma ameaça à saúde humana. Ela é a segunda maior ameaça
perdida apenas para doenças cardíacas. Vamos falar sobre isso. O psiquiatra Aaron Becker, inclusive ele é o autor de algumas escalas de depressão e ansiedade, é um psiquiatra na linha comportamental, cognitiva comportamental. Ele, na pesquisa dele para ele fazer essa escala, ele nomeou 3 tendências muito fortes, 3 elementos, características muito comuns nas pessoas que têm depressão. Primeiro é uma visão muito rígida de si mesmo. A pessoa tem uma visão muito rígida de si mesma, ela não se vê, ela não consegue ver qualidades nela. Ela reclama tudo dela. Ela reclama do nariz, do corpo, de tudo que envolve ela. Ela é muito crítica, ela tem um crítico interno muito severo, muito severo. A segunda característica é que ela tem uma visão muito negativa a respeito das suas experiências passadas. A pessoa está com 50 anos, 60 anos, ela só vê, ela viveu muitas experiências, mas ela só vê as coisas ruins. Ela não consegue ver, parece que tem uma nuvem, ela não consegue ver os aspectos positivos das experiências que ela passou. E todos nós temos aspectos positivos e negativos, só que ela só vê o negativo. A pessoa depressiva, com depressão, com esse transtorno, ela só vê aspectos negativos da sua experiência de vida. E a terceira característica desse levantamento de Aaron Beck é que ela tem uma desesperança do futuro. Ela projeta o passado que ela viveu no futuro. É incrível. Então ela não vê luz no fim do túnel. Ela tem uma desesperança, o termo é isso, desesperança. Não adianta, nada vai melhorar. Ela não vê nada. Então, nós vamos agora abordar os aspectos, as características físicas acometidas das pessoas com esse transtorno. É importante falar sobre isso. Eu quero abordar os 3 aspectos que englobam essa doença para que a gente consiga compreender esses reais sintomas. Na parte da fisiologia do corpo, depois os aspectos psíquicos e depois os aspectos espirituais. Primeiro vamos falar sobre aspectos fisiológicos. A pessoa acometida dessa depressão, ela tem na parte fisiológica um certo cansaço. Ela não sabe explicar, ela não faz nada. Às vezes ela não faz nada, ela tá cansada. Ela tá cansada. Ela tem uma dificuldade para dormir muito forte. E ela tem, então, distúrbios do sono. Ou ela dorme muito ou ela não dorme nada. E ela também, tem uma disfunção, uma desorganização na relação com o alimento, com a alimentação. Então, ela não quer comer ou ela come demais. Ela tem um desequilíbrio nessa parte alimentar. Então, de alguma maneira, né, o corpo é uma tela que expressa a tua alma. Observe teu corpo. O corpo fala, né? A gente sabe disso que o corpo fala. É sempre uma tela que mostra os estados mentais do ser humano. E de alguma maneira, ele verbaliza alguma dificuldade a ser elaborada, perseguida, persistida, né? Então, esses 3 aspectos fisiológicos, eles estão presentes em toda pessoa com depressão, que é a questão da dificuldade do sono, né? A perda do apetite e o sentimento, a sensação de cansaço, mesmo sem fazer nada. Ela tá cansada, tá cansada. Não sei se é esse estresse, mas também é um estresse laboral que é acometido com essas pessoas. Indo para os sintomas psíquicos, que nós vamos dividir aqui em 2 qualidades, né? Que é do humor. O humor, nós vamos classificar em humor. E o que é o estado de humor?
O estado de humor, a pessoa tem sentimentos de tristeza, e essa tristeza é diferente de uma tristeza reativa, né? Eu estou triste porque aconteceu isso, é uma tristeza endógena. Ela não sabe por que ela está triste. Então, o sentimento de tristeza, o sentimento de preocupação, de antecipação, o sentimento de medo principalmente do medo do futuro. Ela tem uma repulsa, um nojo, assim, de si mesmo incrível, que nem que a gente falou, né, daquelas características da pesquisa do Aaron Beck. Ela tem essa repulsa de si mesmo. Nada que ela faz está bem. Ela tem uma raiva do jeito de ser. Você percebe que são sentimentos hostis? E esses sentimentos acoplados ao corpo são emoções vivenciadas. É como se a gente tivesse uma tabela periódica, sabe? Esses sentimentos são os elementos químicos que associados vão formar o humor. Interessante essa analogia. E ela tem essa questão dessa irritação. Então, às vezes ela não quer, a parte psíquica dela, ela começa a se isolar. Aí é comportamental. Ela começa a se isolar das pessoas. Ela não quer sair da cama, ela fecha a janela, ela não quer ver luz do sol, ela não quer, né, estados, né? E ela tem as lembranças na parte cognitiva e da memória, ela só tem lembranças dolorosas. Você conversa com uma pessoa depressiva, ela só fica naquele estado de lembranças dolorosas do passado. Ela não vê nada de bom. E aconteceu muitas coisas boas, né, pra ela. A pessoa tem 40, 50, 60 anos e ela só vê aquelas coisas ruins. Ela não consegue ver beleza na sua vida. E também ela precisa mudar o mapa mental dela, de ver os eventos adversos. E ela tem, na parte psíquica, ela tem um pessimismo também em relação ao futuro, que é aquela desesperança. Então essas são os sintomas psíquicos, padrões nas pessoas, padrão nas pessoas com depressão, né? Isso é muito nítido, isso, a gente vê isso visivelmente. Então, quando esses sentimentos persistem, a gente fica com estado de humor. Por isso que é uma doença do humor, porque são sentimentos que persistem por mais de 2 semanas, por um mês, por meses, por anos, por uma vida, né? E aí vai montar a intensidade dessa doença. Ainda nos aspectos psíquicos, né? Nós falamos dos sentimentos, das emoções, nós temos agora os aspectos do pensamento. O pensamento que ela tem, nós temos 3 tipos padrões de pensamentos da pessoa depressiva. É uma autocrítica tão severa de si mesmo, né? Ela só vê as coisas ruins dela, né? Ela não consegue ver talentos, qualidades, nada. Então, os pensamentos é um pensamento autocrítico, é um pensamento pessimista, que é o negativismo do passado, né? E a desesperança, que é a projeção do futuro. Ela projeta o passado no futuro, então ela não vê luz no fim do túnel. Ela descaracteriza todas as experiências prazerosas que ela teve na vida. Todas. Não consegue lembrar. A gente vai falar isso, não. Então a pessoa fica apática. Ela fica encismerada em si mesmo, né? E o outro aspecto psíquico é que ela também altera o comportamento, né? Sentimento, pensamento, ação. O comportamento, ela busca coisas que mantêm esse padrão vibratório. É incrível. Então ela vai selecionar um filme, é um filme depressivo, é uma música que coloca ela para baixo, assuntos que semeiam aquilo. Ela precisa
puxar um breque da vida dela, ela precisa de atendimento. Então, na parte comportamental também, que eu estou aqui caracterizando como psíquica, porque sentimentos, emoções, pensamentos, ação. Então, a ação é o comportamento. O comportamento, ela se isola, né? Que a gente falou, e ela não realiza mais tarefas que para ela era prazerosa. Então, a gente vê um quadro bem difícil. E muitos, o tratamento com a pessoa depressiva, ela precisa de um tratamento psiquiátrico, né? Ainda mais os graves. O leve nem tanto, o leve com uma psicoterapia ajuda, com uma mudança de hábito, mudança nas crenças, uma atividade física, a meditação, as práticas integrativas complementares são sensacionais, né? Então um yoga, uma acupuntura, né? um tai chi chuan, uma caminhada no parque. Por quê? Porque a gente sabe que o exercício físico da endorfina, que libera a endorfina, ela vai diminuir o cortisol, que é o hormônio que está muito alto nela, né? Então, ela precisa resgatar a alegria da vida dela, que ela não tem, né? E se você for analisar em algumas correntes filosóficas, e não só correntes filosóficas, né? Toda uma teoria milenar dos humores de Galeno, dos yogis há mais de 5.000 anos, nós temos, e própria doutrina espírita fala dos centros de força. Os centros de força, que são os chakras, para alguns chamam chakras, para outros, eles são 7 os principais, são infinitos, mas são 7 os principais, e a pessoa depressiva, os centros de força certamente estão em desequilíbrio, certamente, principalmente o cardíaco, porque ela não acessa esse sentimento de desamor, né? Que é o que reina nessa personalidade, nessa doença. Não digo personalidade, né? Tem casos de personalidade que são mais introvertidos, intimistas, não tem a ver com a depressão, não está correlacionado, né? Mas esse modo operante dessa pessoa em depressão, ela não trabalha, ela não fala de sentimento, ela só fala de sentimentos negativos. Então, o altruísmo, a solidariedade, a compaixão, a empatia está um pouco distante para a pessoa deprimida. Por isso que as pessoas, e tem algumas frases que as pessoas falam, isso é frescura. Não é frescura, isso é real. E a gente ouve de médico falando isso. A senhora não tem nada. Como não tem nada? Eu não consigo sair de casa. Então, por isso que ela é muito maquiada, por isso que a gente precisa falar. E a depressão existe há milhões de anos, né? A gente sabe que teve, né, desde várias épocas, né? A gente já tem na literatura falando do quanto que era importante você enaltecer o espírito, tocava harpa, se inspirava por lazer, né? Os gregos já traziam isso, os romanos, é bíblico, inclusive. Desculpa. Agora, se ela continua nesse modo operantes, ela desce ladeira abaixo. Então, do que era leve passa para moderado e grave, porque 70% dos casos de suicídio são decorrentes da depressão, com comorbidade, com transtorno. Mas então é importante trabalhar a depressão, né? Agora, eu gostaria de falar sobre os aspectos espirituais, né? Que esse é um aspecto que nos interessa muito aqui. Nos aspectos espirituais, nós sabemos que a alma, o espírito humano, ele vem de várias vindas, né? Não é só dessa existência, ele é formado simples e ignorante e vem trazendo todas as mazelas e experiência nesse planeta de expiação e prova, né? O que é a consciência?
E essa parte espiritual, ela é importante. Quando você faz uma anamnese numa pessoa, a gente observa a consciência. Ela está consciente. Consciente assim, eu sei que eu estou hoje, domingo, às 19 horas, aqui, então eu estou na minha casa fazendo essa. Então é o estado de consciência, presente no estado de consciência, localizado em tempo e espaço. Mas quando a gente fala de uma consciência, isso é vertical. Mas quando a gente fala de uma consciência espiritual, a gente fala de uma consciência horizontal. É uma consciência que você adquire ao longo do tempo. E essa consciência horizontal ao longo do tempo, e essa consciência cósmica, ela só é atingida através do sentimento do amor. E muitas vezes a gente falar de amor, a gente traz o lado romântico, né? Mas não é esse lado romântico. Nós estamos falando de um amor que você sai do teu centro e faz a ação para o outro. E traz isso muito bem. Quando a gente está em estado depressivo, a gente só está voltado para dentro de nós. A gente não abre para o outro, né? Essa é a realidade. E aí o sentimento de culpa é muito grande. Culpa do quê? Culpa de experiências passadas. Porque você vem com essa função. Então, qual que é o sentido da crise? A crise é uma tentativa da natureza efetuar, através de mudanças das leis cósmicas, o ser imortal. Se o ego é parte da consciência que dirige a vontade, e é o ego que obstrui a mudança, em quem a gente precisa trabalhar? É na parte egóica. Então a crise ocorrerá para possibilitar uma mudança estrutural na sua essência. Porque somos seres simples e ignorantes, fizemos escolhas erradas, e daí? Faz parte. Então, a crise pode romper velhos padrões de estrutura, pode sacode hábitos arraigados, é a possibilidade de um novo crescimento. Então, esse é o aspecto espiritual da depressão. A vida puxa um breque para você cair as tuas fichas e perceber, e só há uma maneira de fazer isso, através do autoconhecimento. O autoconhecimento vai perceber por que eu quero ficar nessa zona de conforto nada confortável. O que eu não quero ver? O que eu quero esconder das minhas mudanças? Necessárias. A mudança faz parte da vida. A cada 72 horas as nossas peles não são mais as mesmas. A gente está sempre aprendendo com o outro. E isso é um axioma que a gente não se dá conta, mas não se discute. Nós sairemos daqui cedo ou mais tarde. A maneira que saímos, não sei. Mas a tendência é que saímos melhores, mais, vamos dizer assim, mais experientes, mais sábios. Semelhante à ostra, né? A pérola dentro da ostra, aquele arranhume da areia fez dilatar-se uma pedra, né? Uma joia rara, uma pérola muito preciosa. Então, as experiências, a pessoa depressiva no aspecto espiritual, ela não consegue ver o lado desse antídoto, do efeito colateral da depressão na parte espiritual. É um momento que a vida, que as leis universais têm para ela fazer a mudança. É um amor. Essas leis universais unidas pelo amor, é um amor para que essa pessoa mude as estruturas mentais, psíquicas e espirituais dela,
para que ela possa ser livre dessas amarras. Porque continuar desse jeito não dá, né? E às vezes, muitas vezes, a crise ela é necessária porque a negatividade humana é uma massa estagnada que precisa ser sacudida para se soltar. Ela está envolta por uma massa negativa. A mudança é característica essencial da vida. Onde há vida, há mudança. Então a negatividade humana, ela vira uma massa concentrada. As pessoas livres e saudáveis não resistem à mudança, elas mudam, faz parte. Há de haver um trabalho intenso com essa pessoa para libertar-se dessa negatividade. Todos os pensamentos e sentimentos são decorrentes da energia. Curar a alma é um processo de libertação e aceitação. Curar a alma é um processo de libertação e aceitação. E o aspecto espiritual desse ser está em curar a alma. De que maneira a gente cura a alma? É um processo de evolução de consciência. A visão sistêmica da vida permite os enfronhos da alma, acessar individualidades, ranços de repetições sistêmicas. A gente observa as repetições ao longo da nossa vida. Por que será que esse evento está voltando a apresentar na minha vida? É para me libertar. Essa inteligência superior que tudo nos abraça, que tudo nos acolhe, ela permite que a gente faça esse conhecimento. Permite que a gente acessa. E não há outro caminho a não ser viver com amorosidade. Amorosidade comigo mesma e com os outros. E com toda a criatura, com o ambiente, no dia a dia, acordar e dormir nessa amorosidade. Começar o dia a dia, passar o dia com amor e terminar com amor. Não um amor balelo de boca para fora, mas observando, sendo grata à vida. Agora, há uma técnica sim, que a gente pode acessar. Eu não estou descaracterizando aqui a psicoterapia, o atendimento psiquiátrico, né, todas as práticas integrativas complementares, mas a meditação ela é comprovada que ela melhora os níveis, ela reduz níveis de glicose, aumenta os níveis de percepção do mundo, né? E a percepção de si mesmo, que é o mais importante. Então é preciso ser honesto consigo mesmo e é necessário cultivar o olhar franco para dentro de si, para perceber isso, a atenção profunda do ser interior. Se torna possível livrar-se de atitudes e ideias mesquinhas. O orgulho e o egoísmo sonda o mundo do depressivo. É difícil falar isso, mas é a real. E as crises elas vão se intensificar se você não tem acesso a essa alma. O abscesso da alma, né? Quando você busca essa integridade com o ser e não se trabalha e não se tem culpa, não se tem julgamento, tudo é perfeito, maravilhoso. É acolher o que algo em mim tem. Então, quando eu trabalho muito com pessoas depressivas, no corpo, a gente tem que trabalhar o que é em mim que eu acolho com amor. Não dá para você tirar esse sintoma e não trabalhar esse sintoma. Não, deixa vir, acolhe. O que isso em mim quer me dizer? Que é aí que você amplia a consciência. Essa consciência que é a consciência horizontal, que o ápice dela é o amor universal a todos os seres e a todas as criaturas.
Então, nos reforços da nossa alma estão todos os males, estão todas as nossas crises existenciais. A repetição e a desesperança podem parar somente quando a sua atitude de não mais negar a mudança necessária que você precisa ter. Porque se o ápice é a desesperança, se o ápice é essa repetição, é somente você não negando ela, fazendo as pazes com ela, fazendo as pazes com a tua sombra. Porque ninguém aqui é perfeito. Nós estamos em aprendizado. Só que a gente tem que ter um holofote para os nossos talentos e as nossas habilidades, para a nossa centelha divina. E não o olhar para tudo que aconteceu de errado. Ninguém aqui, que está aqui, que vai assistir esse vídeo, que está em... é perfeito. Nem eu. E os meus ouvidos são os mais próximos. Então, essa honestidade consigo mesmo faz com que a gente busque a possível cura para a depressão. O remédio ajuda, ajuda, terapia ajuda, ajuda, mas é esse mergulho interno que vai fazer você a grande mudança. E quanto mais você amar, quanto mais você trabalhar esse teu interno, através da meditação, silenciar, a gente não silencia a mente, mas assim é um hábito, né? Você forma. A meditação vem para desenvolver a compaixão de si mesmo, essa amorosidade com você, a aceitação integral de tudo que eu sou, de toda a minha vivência até aqui, todas as coisas que eu senti, que eu amei, que eu odiei, sim, sentimentos também negativos, mas que eu absorvi e que eu relevei e que eu voltei atrás e que me relacionei. É só em contato com o outro que a gente cresce. Nós não somos uma ilha, nós somos seres sociais. Então essa busca, e você vai perceber que quanto mais amor dá, mais amor você tem, né? E você se dá conta pelo fato de distribuir, não tira nada de você, muito pelo contrário, engrandece. E para resolver todos os seus problemas, você vai perceber que você tem recursos internos dentro. Só você tem recursos internos dentro para resolver todos os seus problemas. Os recursos estão dentro de você. Essa é a máxima. Amai-vos aos outros como a ti mesmo, mas como você tem amado a si mesmo? A máxima que Jesus nos trouxe. De que maneira você tem amado a você? Então a gente busca essa compreensão no mal do século. Desde sempre, mas agora mais agravante, com certeza, porque as pessoas estão mais isoladas, mas há uma maneira de mudar essa nova fase da humanidade, através do amor, da solidariedade, da compaixão. Enquanto a empatia é um sentimento, a compaixão é a ação desse sentimento. Então a gente vai trabalhar o que você não quer ver e o que não quer mudar. Somente essa aceitação de si, dos enfrolhos da sua alma, vai permitir que você saia dessa crise da desesperança, que é o fator essencial da depressão. E os 7 pilares do autocuidado, resgatando aqui, que eu vou falar um pouco. Então, para concluir o que nós trouxemos aqui, os 7 fatores do autocuidado, né? Dessa postura carinhosa com você, a aceitação integral do que eu sou, a possibilidade de você olhar a vida e falar, vale a pena tudo que eu vivi, porque nós somos a conexão com a natureza. Em cuidados paliativos a gente percebe os 4 elementos do ser humano na sua finitude. A terra, que é a pele, ela vai dessecando igual a terra. Depois a água vai desidratando. Todas as partes líquidas vão se enxugando. Depois o fogo. A pessoa tem uma melhora para despedir, que é o fogo da consciência. Estou indo daqui. E finaliza com o ar,
que é o retiro, o último suspiro da vida. Então essa conexão com a natureza, essa clareza de que nós somos seres espirituais e experiências terrenas, há de trazer a libertação para a cura da depressão. E quando você tem esse olhar, os 7 pilares do autocuidado, que eu já até falei em alguns vídeos aí no meu canal, que é você busca, a primeira é a atividade física, porque eu sou pelo meu corpo aqui. O segundo pilar é a gestão do estresse, né? Eu tenho que fazer a prática mente-corpo, ajuda muito, silenciar a mente, fazer a meditação, a respiração. Inspiro em 4, solto em 8, solto em 8, absorvo o mundo em 4, solto de mim 8, eu quero eliminar isso de mim, e aí você se encontra nesse vazio e tá tudo bem. Uma prática perfeita, um exercício maravilhoso que eu sempre recomendo para as pessoas que fazem terapia comigo. O sono restaurador, o sono é importante porque ele acalma, ele descansa o hipocampo dos fluidos, né, dos estímulos que nós temos. A nutrição, descasque mais e desembrulhe menos, ou seja, coma mais verdura, frutas, legumes, né? E o 5º pilar do autocuidado é o meio ambiente. Cultive uma flor, abraça, né? Mexa na terra, observe a natureza, veja pôr do sol, faça uma caminhada, olhando, no estado presença. Semeie uma planta, veja ela crescer, põe água nela. O 6º pilar, e não o menos importante, muito pelo contrário, é o mais importante, é o relacionamento, a qualidade. A empatia é o sentimento e a compaixão é a ação. Então a gente vai trabalhar, e o último pilar, que talvez seja o mais importante, mas a gente tem toda uma trajetória para alcançar esse, que é a espiritualidade, é você realmente refletir sobre o que realmente é importante. Porque dessa vida você não leva nada, você leva o amor, você leva a vida que você levou, e você vai deixar o amor que você plantou e semeou com as pessoas. Todas elas, a oportunidade da vida. E aí a gente começa a ter esse ser humano amplo, esse ser humano na sua dimensão mais intensa, mais profunda. Quero agradecer a todos a oportunidade de falar sobre esse tema que eu amo de paixão, que eu vejo, infelizmente, acometer em várias pessoas que estão na desesperança da vida, e que a gente possa ser iluminado nessa possibilidade de uma vida melhor. Um beijo e até a próxima oportunidade.